Ó, deixa eu falar para vocês uma coisa. Por que que a gente calhou em estar aqui hoje, gente? Deixa eu explicar para vocês, tá? Vocês sabem que, vocês que são meus alunos, ou sei lá, a galera que está participando aí dos aulões da quarentena, enfim, que a teacher sempre se preocupa muito com a inteligência emocional dos meus alunos. Por quê? Porque tem muita pesquisa e muito estudo que fala sobre isso, que fala assim, cara, se você tem uma inteligência emocional estável, boa, você consegue desenvolver mais o aprendizado de língua inglesa. Porque, gente, parece bobo, mas assim, tem muita gente que chora em sala de aula, tem muito pensamento que vem na nossa cabeça quando a gente está estudando, né, Marisa? A Marisa vai falar sobre essas coisas também. Tipo, a gente tem alguns pensamentos, eu comecei a reparar que estudar, saber sobre um pouquinho da inteligência emocional, desenvolver isso é muito importante. Então a teacher colocou a Marisa lá no grupo. O Wesley falou que chora. Eu choro. Eu já chorei Eu também, vou gente, é normal, explicar. principalmente quando eu estudo matemática. Eu vou explicar por que que ele Então, chora. Que eu já estou vendo a imagem dele aqui, eu já entendi por que que ele chora. Eu vou explicar. incrível. Então, gente, isso que é muito legal. É uma análise faz da sua personalidade. Ela vai explicar como é que funciona. O Carlos falou também que chora muito. Ai, bonitinho. Então eu vou pedir para a Marisa vai se apresentar agora, tá? Vocês têm aí um novo apoio, uma nova pessoa que vai fazer parte da vida de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito de tudo que ela tem para oferecer. Então conta para nós, Então vamos lá. amiga. Conta de você um Então, pouquinho, gente, porque a olha gente não te só. conhece. Olha o Rock Fábio dizendo que ele é ogro, que ele não pode chorar. Pode sim, Fábio, mas vai depender do seu sistema nervoso. Então, gente, olha só, essa live, né, as cinco personalidades e a carreira, ela vai servir para qualquer coisa na vida, na verdade, não só para a carreira. Porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona o sistema nervoso e por que que vocês têm a dificuldade que vocês têm, tá? E isso vai servir para a carreira, eu vou dar exemplos tanto para quem estuda como para quem trabalha. Então, o que que acontece? Perfeito. Há muitos anos atrás, o Reich era um psiquiatra austríaco. Ele foi a primeira pessoa a perceber que existia uma relação entre o formato do corpo das pessoas e as queixas. A maioria das pessoas que de abandono. A maioria das pessoas que são curvilíneas tem medo de ser traída. Tem alguma coisa que acontece aí. Tem alguma coisa mais profunda que acontece aí. E aí ele foi pesquisar com alguns alunos deles que hoje são bem famosos, bem conhecidos, o Loan, e tem alguns outros. E o que que eles perceberam? Que isso tudo que determina como você vai estudar, como é que você vai escolher carreira, se você vai ter sucesso ou não, acontece na formação do seu sistema nervoso. O que que acontece lá? A gente tem o que a gente chama da capa de mielina, que é como se fosse, imagina um fio elétrico que vai ser encapado, aquela coisa branca que vem em volta do cabo. Isso é a baía de mielina. Só que ela vem descendo ela vai se formando da barriga da mãe, quando o bebê está na barriga da mãe, até os 5 anos de idade. Então, ele leva 5 anos para fazer essa descida toda, da cabeça até o final, né, da medula espinhal. Cada vez que isso vai acontecendo, a criança vai ganhando movimentos em determinadas partes do corpo e vão se estabelecendo padrões de comportamento. Por quê? Pelas experiências que a criança vai sofrendo. Pode me interrompendo, tá, Lari? Pode ir falando Tá bom, eu tô precisar. olhando aqui, eu tô mediando. Se alguém fizer uma pergunta, gente, eu passo para você. Pode ficar Uhum, tranquila, tá bom? tudo bem. E aí, Obrigada, o que Lu, que a gente rolou. viu? Rolou, né? O que que eles perceberam? Que da barriga da mãe até o mês de idade, a criança, quando a mãe tem uma gravidez que não é muito fácil, né, que ela tem muito estresse, ou ela está com medo, ou ela tem algum tipo de problema, o útero fica gelado, fica duro e ele encolhe. E por conta disso, o Nossa. bebê se sente rejeitado. Mas isso tudo é um processo inconsciente, tá? Lembrando que isso é sempre a percepção da criança. E isso vai refletir na sua carreira, que a gente vai explicar mais um pouquinho para frente. Eu só vou fazer uma passagem rápida aqui do sistema nervoso para vocês entenderem como é que é. Todo mundo vai passar pelas 5 fases. A gente tem que passar por essas 5 fases para formar o nosso sistema nervoso. Ou seja, todos nós vamos ter um pouquinho de cada um. O que vai determinar é quanto traumática, né? Qual a intensidade das experiências que a gente viveu nesse período. Então, eu vou usar, né, a minha galerinha aqui, que a Lari já viu, que são os bonequinhos, para quem já viu esse filme, do Divertidamente. E o que que eles têm a ver com isso?
Quando eles fizeram esse filme, eles usaram um time de psicólogos para determinar como é que seriam os bonequinhos. E muito tempo depois, estudando isso, percebeu-se que eles tinham esse conhecimento. É tanto que eles criaram as emoções de acordo com o formato do corpo. E aí vocês vão entender por que que um chora, por que que o outro fica com raiva de estudar inglês, por que que uns desistem da A carreira Jenny com colocou muito aqui, eu não choro, rápido. mas é angustiante. Parece que só eu não sei. A Jenny colocou aqui. A Jenny deve ser uma mistura de oral com ela não chora, mas ela se trava. Deve ser oral com rígida. Eu vou explicar, tá? Então, assim, qual é o primeiro traço de caráter, a primeira personalidade que se forma? É a esquizoide, que é esse pessoal aqui. Então, são pessoas com a cabeça maior do que o corpo e geralmente são magros, né? A energia deles está concentrada na cabeça. Por quê? Porque esse bebê se sentiu rejeitado. Então ele já tem essa dor que a gente chama de dor existencial, de medo de ser rejeitado. Então, se tiver algum aluno, alguém numa carreira que fala, putz, eu quero ser comissário, mas eu tenho um pânico de ser rejeitado. Se eu olho para o corpo dela e eu vejo que ele é comprido, magro e tem a cabeça um pouquinho maior, eu já sei que ele vai ter uma tendência a se sentir rejeitado mais do que as outras pessoas. Então, a gente vai ter que Sim, trabalhar sensacional. a inteligência emocional dele com mais afinco, porque esquizoide não gosta muito de lidar com gente, não gosta de toque, ele não é muito chegado. Então, vale repensar também, será que esse é o tipo de carreira que é mais indicado para você? Né? Quais são as carreiras boas para esquizoide? Ah, carreiras que tenham que usar criatividade. O maior recurso de um esquizoide é a criatividade dele. Então, as melhores carreiras são voltadas para coisas criativas. Vai trabalhar em agência de publicidade, vai usar coisas que você Olha, possa usar a sua mente. Né? Ah, vai ter comissário esquizoide? Vai ter, claro que vai ter. Porque provavelmente ele tem algum outro ponto que equilibra ele nessa coisa de não querer lidar muito com pessoas, né? E o esquizoide, ele tem uma coisa interessante que, assim, ele cria um mundo paralelo na cabeça dele. Então, né, comissários esquizoides devem ser aqueles que ficam viajando, tipo, nossa, eu tô pensando na minha próxima viagem já. Porque é a tendência natural dele. Isso aqui vai da barriga da mãe até mais ou menos um mês de vida da criança depois de nascida. Depois a gente entra na fase dos orais. Quem são os orais? É esse pessoal que chora. Por quê? É exatamente isso. O oral é a fase quando o bebê está mamando, né? Mais ou menos de um mês, 2 meses. E a gente diz que vai até mais ou menos 1 ano de vida. E o bebê, ele chora por várias razões. Porque está com frio, porque está com calor, enfim, porque está com fome. E geralmente, o que as mães fazem, principalmente de primeira viagem? O bebê está com fome, ela pega, bota para mamar. Dá a mamadeira, bota no peito. Alguma coisa desse sentido. Então, as outras necessidades dessa criança não são atendidas. O frio, o calor. E ela, o sistema nervoso dela assimila, então que algumas necessidades dela não foram atendidas. Isso gera a sensação de abandono. Então, quem é esse oral, esse aluno oral, esse trabalhador oral? É uma pessoa que tem muita emoção. Os orais têm muita, é o que mais tem emoção de todos eles. Então, o oral ele precisa estar perto de gente. O oral vai ter dificuldade de estudar online. Por quê? Porque ele precisa estar cercado de pessoas, senão ele se sente sozinho, a dá Zibeli vazio está no perguntando, peito. Mari, se é quem é gordinha, esse oral. É, é isso. É gordinho e chora? É oral. Que legal, tem muito sentimento. Se tô triste, choro também. Que bom. Oral, pro oral, chorar é um recurso. Então, quem é oral, chora. Chora na aula, não tem problema. A Lari tá aí, agora eu tô aqui junto para ajudar. Quem é oral vai ter sempre muita emoção. Então, ele não consegue dar conta daquela emoção toda. Então, o oral tem uma tendência a ser dramático, tipo, todo mundo consegue, menos eu. Ai, todo mundo vai passar, menos eu. O oral tem essa tendência natural. É o sistema nervoso dele. E a gente fala, nossa, que dramático. Não é dramático. É como o sistema nervoso dessa pessoa funciona. Claro que existe recurso e existe também a falta, né? Nesse caso aqui, é a sensação de abandono. Então, o oral tem que estar no meio de pessoas, quando vai trabalhar, vai escolher uma carreira, que tenham pessoas envolvidas, que seja de se comunicar com pessoas, se ela precisar ficar isolada, mas pelo menos que ela tenha contato com alguém, que ela possa falar no WhatsApp, que ela possa fazer reunião na web, na câmera, alguma coisa nesse sentido para se sentir acolhido, que é a maior dificuldade do oral. Aí tem um moral ali que falou que, eu gosto de estudar online, mas eu sou chorona.
Porque ninguém é só oral, entendeu? Você não vai ser só oral, você vai ter recursos de uma outra fase. Isso aqui é o que marcou muito no seu sistema nervoso. Então, as escolhas que você vai fazer são todas direcionadas de acordo com a necessidade do seu sistema nervoso. Depois que a gente passa por essa fase aqui, que gera essa sensação de abandono, mas traz o recurso da comunicação, né, de ser muito comunicativo e gostar de estar no meio de pessoas e gostar de falar, e para quem quer ser comissário, maravilhoso, né? Porque tem que falar, tem que agradar pessoas. Então, isso tem tudo a ver com algo para o moral fazer. A gente vem para a fase da psicopatia. A psicopatia, ela não tem nada a ver com a patologia, tá? Ser um psicopata. O que é essa fase? Essa é a fase que a criança começa a perceber o mundo além da mãe. Né? Até então, o mundo do bebê, ela até percebe as outras pessoas, mas ela começa a interagir mesmo e perceber, né, e querer estar com o pai, com o irmão, com vó, começa a perceber o mundo ao redor, mais ou menos nessa idade. E essa fase aqui é a fase que a maioria dos pais, o que eles fazem? É a época que eles começam a exibir os filhos. Olha que bonitinho, mostra pra ele como é que faz tal coisa. Olha como ele já ri, ele já faz tal coisa. E a criança, ela começa a perceber. Se isso for muito intenso, ela começa a perceber que para ela ser amada, ela precisa fazer alguma coisa. Ela tá sempre que fazer uma gracinha, ela tem que agradar. E isso gera nela uma sensação de manipulação. Então, tem pessoas que lembram, né, dessa fase de ser manipulada pelos pais. Pode ser para agradar ou pode ser também pais separados, né, que não se dão bem, então um manipula, um puxa para cá, outro puxa para lá. Então, assim, tem várias situações em que a criança pode ser manipulada. E aí, como é que é o corpinho do psicopata? O psicopata é maior em cima do que embaixo. Ele é aquele triângulo invertido. Aqueles homens que estão muito fortes em cima com aquelas pernas fininhas, que eles podem malhar o máximo que eles quiserem, mas eles não vão nunca ganhar muita estrutura embaixo, porque não tem energia para isso. Vai estar sempre acumulado na parte de cima do tronco. Então, eles são excelentes líderes, os psicopatas, como eles percebem essa questão da manipulação, eles vão perceber as coisas boas das pessoas, as coisas ruins, vão ser muito bons em coordenar pessoas, mas não gostam de fazer muita coisa. Eles gostam que façam para eles. Então, são muito bons líderes quando eles estão equilibrados, né? Em desequilíbrio, aí vem a questão da inteligência emocional para todos, né? Todas as personalidades. Ele pode ser um perigo, porque aí ele vai manipular a favor dele sempre que puder. Aí tem alguém que falou ali assim, eu me sinto oral, mas eu sou magra. É que existe o oral do excesso, que é o gordinho, e tem o oral da falta. O oral da falta, eu não sei quem foi que falou aqui, o oral da falta geralmente tem um buraco no peito aqui, assim, tem esse osso um pouquinho mais fundo do peito. Então, se ela tiver isso, com certeza absoluta é oral da falta. Qual é a dificuldade do oral da falta? Ele está sempre prestando atenção naquilo que ele não tem, né? Então, é algo para, tipo, ele conquistou alguma coisa na carreira. Ele não vai ficar feliz, porque ele já está pensando no que está faltando para ele chegar no próximo degrau. O oral da falta tem mais da escassez, né? É da escassez sempre, tá? Isso sempre, gente, na dor, tá? Isso na dor. Todas as personalidades têm características de recurso, habilidades e tem dores, né? Então, aqui, o psicopata, a gente está com cerca de 2 para 3 anos. Depois dessa fase, a mielização da coluna já está mais ou menos na altura do quadril e a gente vai para o masoquismo, que também não tem nada a ver com pessoas que gostam de sentir dor. Por que a gente chama de masoquista e por que o masoquista é quadradinho? Um grande exemplo de masoquista é a ex-presidente Dilma Rousseff. Se vocês lembrarem dela, ela era toda quadradinha, né? E um exemplo maravilhoso de psicopata oral é o Fausto Silva, que ele é enorme em cima e tem aquelas perninhas fininhas embaixo. Mas ele é todo rechonchudo, né? Então, assim, é fácil da gente aplicar. É facílimo. E o que acontece aqui nessa fase do masoquismo? A criança é a fase em que ela geralmente é desfraldada, né? Mas geralmente as pessoas desfraldam a criança antes da hora. Como é que a gente sabe que uma criança está na hora para ser desfraldada? Quando ela consegue subir escada sem segurar em nada. Isso significa que a mielização da coluna já chegou no esfíncter anal e ela tem controle. Ela não vai fazer xixi, cocô na calça, nada do gênero. Só que a maioria das pessoas começa a tentar desfraldar a criança antes. E aí o que acontece?
Geralmente, né, isso acontece em público, geralmente isso acontece em situações que acabam sendo constrangedoras para a criança, os pais podem ficar irritados, e aí isso gera na criança uma sensação de humilhação. Então, ela vai fazer de tudo para não ser humilhada, de tudo. Ela vai carregar o peso de todo mundo para não ser humilhada, ela tenta agradar todo mundo para não ser humilhada. Sempre como estratégia do sistema nervoso de sobrevivência. E aí, como é que Nossa, que fica o louco, porque corpinho? os pais devem fazer isso muito sem querer também, né? Tipo Não, é assim, como é que você claro, faz é de claro. propósito, né? Muito Não, louco. a pessoa pede. Sabe aquele pai que fala assim: você não avisou que queria fazer xixi? Poxa vida, por que não avisou que queria ir ao banheiro? E tal. Sabe aquela coisa assim de acontecer a 10ª vez e a pessoa já fala: ai meu Deus, de novo. Né? Não é assim, a gente não está julgando, a gente não está recriminando, a gente está falando de pais que também não têm esse conhecimento e que fizeram o Sim. melhor que puderam, tá? Então, aí o Mazoca, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para agradar todo mundo, ele vai carregar o peso da família inteira, é aquele que vai resolver tudo para todo mundo. Então, qual é a carreira boa para Mazoca? Comissário é muito bom para Mazoca, porque ele resolve Sério? problemas de todo mundo o tempo todo, ele aguenta peso. Se tiver aqueles clientes explosivos, ele é aquele que vai ficar calado, vai aguentar, fala, yes, sir, ok, sir, I'll check for you, sir, yes, sir. Vai segurar a onda bem e não vai enlouquecer, porque eu, por exemplo, você me conhecendo, do jeito que me conhece, eu já estaria presa, né? Se você, metade das histórias que você já me contou, antes de eu estudar inteligência emocional, eu teria Sim. sido presa com certeza absoluta. Enfim, Já chuto o balde. já chuto o balde. E o Mazoca, por exemplo, ele é muito bom para trabalhos que ele faça com repetição. Por quê? O Mazoca, como ele tem muito medo de ser humilhado, ele chega no ambiente e ele procura observar tudo para ver a menor possibilidade de erro. Então, o que o Mazoca faz bem? Coisas repetitivas, atividades com planilhas, coisas que precisam de muito detalhe, muita atenção. Ele vai ser o melhor de todos para fazer esse tipo de coisa. Ele é muito focado, né? Então Caraca. tá. Aqui a gente já está por volta dos 3 por 4 anos, então o grande problema do Mazoca é se sentir humilhado, né? E vai fazer de tudo para evitar se sentir humilhado. E teve até algum aluno que veio falar comigo, algum aluno seu no privado, que falou para mim, falou, eu tenho medo das pessoas rirem de mim quando eu falar errado na aula. Eu não lembro quem foi, nem mesmo que lembrasse também não ia falar, né? Eu tenho medo das pessoas rirem de É. mim. Eu falei, você tem? Então assiste a live na terça-feira que você vai entender. Porque o oral é isso, ele tem medo da reação das pessoas, ele tem medo de ser humilhado. Algumas pessoas Ah, confundem isso com rejeição, mas não tem nada a ver com a rejeição. claro. Né? Não, não é Sim. rejeição, eu tenho medo de ser rejeitado. Rejeitado é quando você ainda não faz parte de um grupo, não faz parte de um ambiente e as pessoas não te aceitam. Aqui é diferente. O Mazoca faz parte de alguma coisa e ele tem medo de falar algo errado e ser humilhado por essas pessoas. Mal sabe ele que na aula a gente faz tanta brincadeira que a gente nem sabe mais se tá rindo do quê. Exatamente. Mas isso é o quê? Isso é característica de um Mazoca na dor. Né? É um Mazoca que está na dor. O Mazoca bem estruturado, ele sabe até onde ele pode ir, porque ele vai ser o que mais vai estudar as habilidades dele. Então ele sabe o que ele faz Sim. bem. Né? E A qual é o lance Suzana do falou, eu sou Mazoca? todos. Mentira, mas ela é esquizoide rígida, eu já fiz análise dela, ela é esquizoide rígida, não tem nada de Deus. Gente, a É... Marisa é incrível. E aí, por que o bonequinho do Mazoca, assim, pra quem já viu esse filme, ele é aquele que ele vai aguentando, de repente ele fica com raiva e sobe um foguinho, assim. Porque o Mazoca é isso, ele vai aguentando o peso de todo mundo. Sabe aquele funcionário quieto? Então, de repente, um dia o cara vira no giraia e aí enlouquece, né, e Rodou dá a um show. baiana. É isso, porque ele foi aguentando tanta coisa. E o corpinho dele é quadradinho justamente para isso, para aguentar, né, todo esse peso que ele vai carregando. Então, isso serve para aula de inglês, que o pessoal fala, nossa, eu não vou conseguir, não vou falar porque vão rir de mim. Então, isso já é sinal de masoquismo, né, essa dificuldade. Pessoas na A Lu carreira. Pompeu falou assim, me analisa. É, A Lu Pompeu fez faculdade comigo, é minha amigona de faculdade. Ela é sensacional, linda, igual você. é que você é querida, amiga. E aí, Ela é a gente super vai para a última fase de formação do sistema nervoso, que é a rigidez. O que acontece aqui? Nessa fase, a criança está de 4 para 5 anos e ela já começa a perceber o mundo em pares. Né? Ela entende que o papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia. E o que Olha, tem de diferente disso aqui?
a criança, nessa fase, é a época do complexo de Édipo, que geralmente a menina se apaixona pelo pai e o menino se apaixona pela mãe. Só que a criança sobra, porque isso vira como se fosse um triângulo amoroso. O papai diz que ama, né? O papai diz que ama e depois ele vai dormir com a mamãe, né? E ela perde nesse jogo, né? E tanto faz, o menino com a mãe e tal. E o que gera nessa criança? Uma sensação de traição, de exclusão ou de ser trocada, né? Então, por quê? Porque ela se sente trocada pelo pai. O pai troca ela pela mãe. A mãe troca o menino pelo pai. Se sente Sim. traída. Pô, ele fala que me ama, mas ele no final ele fica com ela. Ela não entende que é um amor diferente. A criança não tem essa Sim. percepção de 4 para 5 anos. O que o sistema nervoso dessa criança faz? Molda ela da maneira cultural para evitar justamente que ela seja trocada. Então, quem são as rígidas? Os rígidos são as mulheres muito bonitas, com corpo violão, que são incríveis. Sabe aquela mulher que você fala assim, você fala, gente, mas essa mulher é linda, por que ela é tão ciumenta? Porque o sistema nervoso dela está programado assim. Ela é bonita por uma razão, como estratégia de defesa. Né? Ela não é bonita só porque ela herdou isso do pai. Né? Até porque quando a gente faz análise corporal da pessoa, a gente pega em pontos que não tem exatamente a ver com genética, tem a ver apenas com desenvolvimento. Por exemplo, cor do olho é genético. Agora, formato do olho não é. O formato do olho tem a ver com relacionamento com pai, relacionamento com mãe. É tanto que pode perceber que a maioria das pessoas não são simétricas. Elas são diferentes. Ninguém sou é. torta. Ninguém é. Se você for muito simétrica, com certeza a expressão do olhar vai ter alguma diferença. Se você for muito certinha, embora eu nunca tenha visto ninguém. Eu já fiz mais de 70 análises até hoje, eu não vi ninguém simétrico. Um olho sempre é diferente do outro, porque a relação que você desenvolve com o pai é diferente da relação que você desenvolve com a mãe. Tem um arzinho diferente. Sempre vai ser, né? E aí vai depender, cada caso é um caso, mas assim, eu posso dizer que eu consigo ver como é que é o relacionamento com o pai e com a mãe só olhando esse pedaço. E a boca, né? Então, a rígida, ela é a mulher dos resultados, o homem dos resultados. Você quer resultado, coloca uma rígida na frente disso, que a coisa anda. Então, provavelmente, os mais ativos na sua turma de inglês, eles devem ter bastante rigidez, mas devem ter dificuldade de focar. Porque o que acontece com a rígida? A rígida ou o rígido está sempre tentando evitar ser traído, trocado ou excluído. Isso pode ser de um trabalho, de uma equipe, de uma turma, da família. Então, ele está sempre buscando uma perfeição. Só que é uma perfeição que não existe. Então, a rígida, ela não se arrisca porque ela não está perfeita o suficiente ainda. Ela não se mostra porque não, ainda não está perfeito, tem que estar perfeita. A rígida não gosta de perder, né? E a gente entende que o maior recurso que uma rígida tem é justamente a competição, mas de forma positiva, de forma saudável, né? Em que ela busca estar sempre fazendo algo bem, não tentando, né, ganhar dos outros. Só que a maioria delas vive na dor. É tanto que a maioria das rígidas vivem, né, são extremamente ciumentas, estão sempre com medo de ser excluída. É aquela que, assim, ela tem uma amiga, aí tem um grupo de amigas, ela pensa assim, não, se eu brigar com essa daqui, as outras vão ficar contra mim, então eu não posso brigar com ela, porque ela tem medo de ser excluída do grupo. É calculado, é calculado. Ela é estratégica. Olha ela já se defendendo. Olha, uma rígida... Tô me defendendo aqui já. Isso se chama estratégia. Olha como é que uma rígida se defende. Imagina, nada disso, é só estratégia. Então, assim, o que a rígida faz, então, para evitar perder, ser trocada, atraída ou excluída? Ela triangula, que a gente chama, né? Uma rígida nunca vai estar fazendo uma coisa só, ela nunca tem um projeto só, se ela tem um trabalho, ela sempre vai tentar ter um paralelo. Eu tô rindo aqui, né? Tô rindo. Ela sempre vai tentar ter uma coisa paralela, ela não consegue se dedicar a uma coisa só. Aí você fala, nossa, ela tem desvio de atenção, ela tem déficit de atenção. Não, ela não tem déficit de atenção, ela é rígida, provavelmente. Né? Então, assim, as pessoas são diagnosticadas de forma errada, porque esse conhecimento é muito novo também. Não é muita gente que tem. A Jenny tá perguntando quantos perfis uma pessoa pode ter, Mari? Todo mundo tem os 5. O que diferencia é a quantidade, né? Os picos. Sim, geralmente a gente tem 1 ou 2 fases. Uhum. Então, assim, necessariamente você vai ter. Só que tem uns, por exemplo, que tem pouquíssimo. Tem 5% de um, 40 e poucos % do outro. Então, a gente sempre tem, tipo, 2 picos
ou 2 ou 3, né? Mas geralmente 2. E geralmente a gente oscila entre as dores desses principais. E aí tem Aham. aquelas pessoas que entram numa crise danada na carreira. Você fala, caramba, nossa, eu não quero mais fazer isso. Porque começou a violentar o sistema nervoso. Porque provavelmente você entrou na dor de um dos traços. E aí aquela carreira deixou de fazer sentido para você. Né? Tem outras questõezinhas aí, né, envolvidas. Tem a questão da hierarquia, tem a questão da pertencer, né, da sistêmica, né, que às vezes a gente, para pertencer a um grupo, pertencer a uma família, a gente escolhe seguir a carreira do pai, da mãe, ou a gente assume o controle dos negócios da família. Não, eu já tenho um negócio de família. E lá, daqui a 20 anos, você tem uma crise danada e fala, não era nada disso que eu queria fazer. Porque você fez isso para quê? Sim. Para pertencer, para ser aceito, para continuar fazendo parte daquele sistema. Então, A Bárbara está gera. perguntando aqui, ó. Ah, vocês podem falar francês, vocês duas. As pessoas com déficit de atenção pode não ser. Falhou para Pode, mim. né? As pessoas com déficit de atenção, aí eu não ouvi. Pode não ser rígida, Ah, sim, então pode não ser. né? Existe a patologia? Claro que existe, gente. Só que assim, tem uma diferença entre o sistema nervoso, que está na dor. Como é que a gente percebe se é uma patologia ou não? Eu faço, a pessoa vai se tratar comigo, né? Ela vai fazer 5 sessões ou 10 sessões comigo, que a gente vai tratar essa criança, porque aí é que vem a grande jogada. A gente vai tratar essa criança. Se ainda assim continuar algo com um disparate muito grande, o déficit de atenção muito grande, né? Não ser mais uma questão de triangular, no sentido de que ela tem essa necessidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo e não consegue prestar atenção em nada, aí sim Sim. ela tem que ser encaminhada para um tratamento mesmo. Mas Ei, assim, Mari, eu não queria cortar teu raciocínio, mas eu tô controlando o tempo aqui, tá? Mas eu tá. agora já emendando no que você falou, puxando o gancho aqui com o que a Bárbara perguntou, como que faz, assim, por exemplo, como que você vai atender a pessoa, né? Quais são, o que vai acontecer? Você vai, como que começa a fazer essa Uhum. consulta com você? Explica um pouquinho para a galera como que a gente faz essa análise, né? Tá. A Quantas análise é assim, sessões precisa, enfim. depende do que a pessoa está procurando. Porque assim, o que a gente vai fazer aqui para resolver? Problemas de carreira, não consigo estudar, estou com dificuldade, não sei o que fazer da minha vida. Eu vou fazer uma análise corporal. Então a pessoa vai me mandar as fotos dela. Eu mando como é que ela tem que tirar as fotos, ela me manda essas fotos, eu faço análise, levo cerca de 2 horas e marco uma devolutiva com a pessoa. Ali eu vou mostrar para ela tudo, o que tem de herança de pai, de mãe, vou perceber todas as dores que essa pessoa passou desde a infância. O que acontece? A gente sofre esses primeiros traumas infantis e o objetivo é que, numa família saudável, o que acontece? A criança vai para o pai ou vai para a mãe e a criança é acolhida, o pai ajuda a criança a encontrar uma solução e a criança aprende, então, que tem uma maneira de resolver as coisas. O que acontece, gente? A gente vem de uma sociedade doente. A gente não foi ensinado a ter inteligência emocional. A gente foi ensinado que a gente ia crescer, fazer vestibular, ter uma faculdade ou não, arrumar um emprego, casar, ter filho e esperar para morrer. A gente não foi Isso. ensinado nada disso. Então, a maioria das pessoas não consegue lidar com as emoções. O que acontece? A criança não é acolhida ou não tem pais que tenham a capacidade de acolher essa criança. O sistema nervoso dela, isso marcou com muita força, marcou com tanta intensidade que moldou o corpo dela. E o sistema nervoso fica repetindo as informações ao longo da vida dessa pessoa. Eu acho importante a gente falar também aqui para as pessoas, que talvez algumas pessoas não saibam, que a gente carrega essa criança interna dentro da gente. E quando a O que Marisa é a fala de criança criança, interna, né? gente? A É a criança nossa. interna é o inconsciente. Imagina que você é um computador e que essa é a sua placa-mãe. Então tá aqui, a sua placa-mãe. Desculpa a unha, tá, gente, da pandemia. A placa-mãe tem os 5 Linda. bonequinhos aqui, né? Então, tem esses 5 bonequinhos ali, cada um em um nível. Então, assim, todo software Aham. que você instalar, você está instalando em cima de uma placa-mãe que tem pequenas probleminhas, né? Que são essas sensações de rejeição, abandono, manipulação, humilhação, ser trocada, traída ou excluída. Então, qualquer Olha, coisa que você está instalando está ali em cima. isso. A Amy Nascimento, ela perguntou assim, ó, a situação vivida puxa um perfil específico? Sim, a intensidade da experiência que essa criança passar, ela vai puxar. Por exemplo, se essa criança tem episódios em que ela vive com um pai e uma mãe violentíssimo, vamos supor, tá? E que ela é muito humilhada, você não presta pra nada, você não sei o quê, olha isso, fez cocô de novo, Essa criança vai ser extremamente masoquista.
né? Não existe perfil ruim, tá, gente? Isso aqui são todas estratégias do sistema nervoso para manter a gente viva, né? Então, é o nosso objetivo. A gente tem duas amígdalas cerebrais, que o objetivo delas é manter a gente viva. A gente tem o cérebro reptiliano, que é o sistema de luta e fuga, que ele falou, peraí, tem alguma coisa errada aqui, como é que eu faço para sobreviver? E aí ele vai moldando o corpo das pessoas de acordo com o que ela vai vivendo, tá? Sem julgamento, sem nada desse gênero. Então, qual é o objetivo? Primeiro, a gente identifica quais foram os padrões que são criados, quem né, faz o tratamento comigo. Depois, essa criança, a gente vai identificar esses abismos, quais são as experiências que ficaram se repetindo na sua vida, que você ganha dinheiro e não consegue guardar? Você não ganha dinheiro? Tudo isso tem a ver com essas experiências que você viveu aqui. Com as experiências e com pai e com mãe. Então, a gente vai mexer em tudo isso para você se permitir tanto escolher uma carreira que faça sentido para você, quanto para você aprender a ganhar dinheiro, né? Tem gente que não pode ter o dinheiro na mão. Por quê? Porque, de repente, ninguém da família teve. E para ela continuar pertencendo, se for principalmente moralzinha, que o oral tem uma necessidade de aprovação muito alta. Muito. Então, para pertencer a essa família, mas eu venho de famílias de mulheres fortes, mas que nunca ganharam dinheiro. Essa mulher não vai ganhar dinheiro. E se ela ganhar, ela vai dar um jeito de perder esse dinheiro. Para continuar pertencendo, por lealdade. Então, quem vai tratar comigo tem que passar por uma constelação familiar, para a gente poder ver o que vem da ancestralidade, como é que tudo isso, independente se a gente está fazendo carreira ou qualquer outra coisa. E depois eu desenvolvo o tratamento a partir daí do que eu vejo, né? O que acontece. Então, assim... Gente, para quem não sabe o que é constelação familiar, dá um Google rapidinho, só para você ver a definição, porque constelação familiar é sensacional, né? Constelação familiar deveria ser usada em todos os lugares, inclusive nas organizações, Lari, porque assim, a gente traz todas essas coisas no sistema nervoso e leva isso para a empresa. Aí você lidera uma equipe inteira e você tá muito louco na dor de sei lá quem, do rígido, né? E entra numa de competir com os funcionários e você não ajuda os colaboradores a crescer, é um psicopata. Porque esses dois aqui têm uma tendência menor a se conectar com emoções. Então, o psicopata e o rígido, cada um por uma razão. Ele por medo de ser manipulado e o rígido porque ele não consegue entregar o coração, porque o coração ficou lá atrás, com o papai ou com a mamãe, e ele entra só com o corpo nas coisas, nas relações. A Bárbara fez uma observação aqui, né, que você respondeu a pergunta dela. Muito obrigada, Marisa. Eu acho que para quem é mãe também é importante perceber isso em si na criança, né? Obrigada. Sim. Eu acho que autoconhecimento é um bem que você faz para a humanidade, né? Eu escutei essa frase de alguém uma vez, eu não lembro aonde que foi, quem que foi, mas a frase era tipo assim, a melhor coisa que você pode oferecer para a humanidade é o seu autoconhecimento. Então, acho que tem muito a ver isso com o que a Bárbara falou, né? Claro, às vezes a gente, né, como mãe, como pai, a gente erra sem querer errar, mas porque a gente não teve talvez um autoconhecimento de saber as consequências daquilo que você está fazendo. Claro que não, a maioria é assim. A maioria exatamente. É assim. São situações que são pontuais, né? Abuso, a gente entende violência. Que a pessoa tem, a gente entende que a pessoa, toda ação tem uma intenção positiva. Nenhum pai, nenhuma mãe saudável deseja o mal do filho. Ela age muitas vezes inconscientemente por padrões que são da família. Por isso que comigo tem que constelar. Porque a gente tem que limpar isso tudo para depois a gente conseguir construir uma criança saudável e um adulto saudável. Né? Então, assim, a partir dos 5 anos, você já consegue ver quais são as principais características, os principais picos que essa criança vai ter. Ah, meu filho é esquizoide e não gosta de me abraçar. E você fica forçando a barra querendo abraçar seu filho. Ele não gosta. O sistema nervoso dele não funciona assim. Ele gosta de conversar. Quer passar tempo com seu filho? Quer agradar seu filho? Conversa com ele. Pergunta das ideias dele. Valoriza as ideias dele. Ah, meu filho é mó dramático, chora por tudo, é oral. Ele precisa disso. Acalenta ele. Bota ele no colo enquanto puder. Então, assim, é atender às necessidades do sistema nervoso. Só que isso é um conhecimento muito novo. Né? Nós somos poucos analistas, né, para a quantidade de seres humanos aí com problema, que eu posso dizer que são todos, porque todo mundo veio aqui, de alguma forma, melhorar, né, alguma coisa. E não tem como ter inteligência emocional se você não conhece o seu sistema nervoso. Exatamente. O Cássio tinha perguntado aqui se hipnose ajudaria, mas eu não sei em que parte que você estava falando, Cássio. Então,
sei lá, coloca mais alguma ideia. Hipnose já seria um final de um tratamento, né? Eu uso várias técnicas, né? Às vezes eu uso hipnose, dependendo do caso, mas geralmente não precisa. E não adianta a gente começar de cima para baixo, né? Então, eu vou fazer hipnose para resolver isso. Não, a gente primeiro trata a ferida para depois a gente ir subindo. Senão, não adianta, você vai pegar que nem a pessoa, eu também sou praticante na PNL, enfim, eu tenho milhões de informações. Aí a pessoa fala, PNL pega. Eu falo, não pega. Não pega. Pega o que você conseguir ver. O que está no inconsciente não pega. Né? Então, assim, meditação vai acalmar a mente, né? Ela vai acalmar a mente, vai ajudar você a se estruturar melhor. Pode até ser que algumas meditações guiadas você consiga acessar algumas coisas. Inconsciente é mais difícil, né? Com a meditação você não vai descobrir alguma coisa que aconteceu na infância ou aquela cena da infância que criou aquele trauminha. Bloqueio. É muito difícil só com meditação você conseguir isso, né? Eu não consigo aprender inglês e tal. Não é porque você não tem só concentração. De repente é porque você é oral e já tem dificuldade de estudar coisas online. E aí junta com outro perfil, tipo um rígido, que não consegue se concentrar em muita coisa, porque está sempre fazendo muita coisa. E aí isso, né? E tem a ver com isso. E não porque eu não tenho força de vontade. Né? Eu vejo muita gente com isso é falta de conhecimento mesmo, né? De não conhecer esse tipo de coisa e entender que as pessoas porque ela não quer mesmo, porque se você tivesse força de vontade, e aí o coach fala, não, se tiver vontade mesmo, isso é força de vontade. Não é. É muito mais profundo. Aí ela tá perguntando dos sabotadores. Tem sabotador? Tem, mas o sabotador é como se fosse só um auxílio ao trauma que você já tem. Impede de você atingir determinadas coisas. Voltei. Então, assim... Voltou, né? É isso. É basicamente isso. Falar, tem sabotador? Aqui alguém perguntou assim, ó, que é legal a gente responder, porque parece meio óbvio para algumas pessoas, mas assim, mas quando percebe isso enquanto criança, dá para modificar alguma estrutura? Não sei se a gente percebe isso enquanto criança, né, gente? Assim, você só tem o final da formação do sistema nervoso por volta dos 5 anos. Então, antes disso, você pode até perceber que a criança, por exemplo, é mais chorona, ou ela é mais distante, ela gosta de ficar sozinha. Eu tenho um amigo que fala que o filho dele, bebê, que ele preferia ficar sozinho no berço. E que ele não gostava que ficasse pegando agarrado no colo. Então, essa criança já era uma esquizoide. Né? Ela já tinha traços de esquizoidia muito alta desde bebê. O que você pode fazer é estimular contato e tal, quando ainda é pequenininho, para que outras características se desenvolvam. Agora, a gente não tem como escolher. Eu quero que a minha filha seja rida, seja linda, seja... Não tem. Para você fazer isso conscientemente, você teria que traumatizar essa criança conscientemente. Gerar um trauma nela, assim. E nenhum pai está aqui para isso, né? Não um pai saudável. A gente está aqui para evitar, né? Para que eles cresçam de forma saudável, sabendo que vai ter dificuldade na vida. Né? Sim, a Poli escreveu aqui que não entendeu o teste dela, de sabotador que você colocou lá no grupo. Então, aqui é só para eles entenderem. Não, isso é por cima, né? Assim, por cima. Você tem que ver no sabotador se fez sentido ou não para você. E para quem quiser fazer, está disponível no link da minha bio, é gratuito. É só entrar lá, tá assim, teste sabotadores. Clica lá que você cai dentro do teste, recebe no seu e-mail o resultado. Só para você ter uma noção do que pode estar te travando. Só que aqueles sabotadores começaram ali? Não, eles começaram lá na sua placa-mãe do seu computador, que é quando formou seu sistema nervoso. Então, aquilo ali é só uma consequência. Eu faço aquele teste para as pessoas começarem a ter uma noção do que está empacando elas. Né? Mas para a gente conseguir ir mais profundo e a gente resolver essas questões, e assim, eu estou tendo resultados incríveis. É tão impressionante que chega a mudar a fisionomia. Né? Nossa, libertador, né? Meu olho que era mais caído, eu tinha um peso do abandono, melhorou, não tá mais caído, meu olho abriu, meu não sei o que, o rosto parece que... Eu falei, você fez botox? Ela, não, mas assim, resolveu, né? Saiu aquele peso do inconsciente. Sensacional. Imagina que se só, assim, fisicamente você já vê, né? Imagina o que a pessoa tava fazendo na vida de dor, que ela não se ligava, né? Nossa, é libertador. Porque são processos inconscientes, né? O Jung tem uma frase que ele fala: até você tornar o seu inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai dizer que é destino. Sabe aquele papo? Não era pra ser. Que não era pra ser, não era pra ser. Eu já tentei várias vezes e não consegui. Não era pra ser. Que perigoso isso. Mas a gente usa isso, assim, e eu vejo pessoas da minha área que usam isso, né? De força. Mas, cara, o que tem por trás? Não vamos descobrir se é alguma coisa da família? Pô, se ninguém da família ganhou dinheiro,
provavelmente por lealdade você também não vai ganhar. Né? Se ninguém da Gente, família terminou tantas a carreira, decisões, né? Que a gente acha que é inconsciente, não é, né? Não é. Não é. Coisas que Não é passaram na mesmo. sua frente, coisas que você viu, personagens da sua vida. Eu mesmo fazendo uma análise de por que eu fiz jornalismo, na live do Scott, ele perguntou por que você fez jornalismo? Eu lembro claramente que eu fiz jornalismo porque eu peguei a ficha do vestibular e eu fui eliminando, né? Eliminando. Mas eu não fui eliminando inconscientemente, né? Arquitetura não quero, medicina não quero. Claro, você acha que é, mas não é. Foi bem com a sua experiência, com coisas que você viu, pessoas que você falou. E eu olhando para trás, eu consigo ver brincadeiras que eu fazia com meu irmão quando eu era criança. Imagina, meu irmão criou um jornal para mim quando eu era criança. Você não tem noção. Ele tirava, ele recortava assim as coisas no papel e tirava xerox para ficar tudo inteiro, porque não tinha computador, imagina, não era tecnológico em 1986, 85. Então nada é inconsciente, né? Não dá. Não. Então, assim, geralmente é o inconsciente que vai liderando a nossa vida. Até que ou a gente tenha uma experiência que fala, peraí, tem alguma coisa aqui, eu preciso me autoconhecer. E geralmente é pela dor, né? Dificilmente alguém que está ganhando dinheiro, que está tá bem no relacionamento e tal, vai ter uma crise assim. É geralmente quem está insistindo não consegue. Por que eu não consigo estudar inglês? Por que a minha carreira não dá certo? Eu fiz uma análise de uma mulher que ela é espanhola, né? Eu estava atendendo uma equipe da Espanha, e a mulher está há 28 anos tentando ser veterinária. Eu falei, senhora, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. E a senhora não consegue? O que acontece? Não surge a vaga. Quando surge a vaga, dão para outra pessoa. Não é coitada, foi ela que projetou isso, Lari. É inconsciente. E aí, dizendo para mim que os pais são muito perfeitos. É uma vida. É uma 28 vida. anos. E dizendo que os pais eram muito perfeitos, que não tem nenhuma experiência dos pais. Quando eu fui ver a mulher toda masoca. Eu falei, mas esses pais não são perfeitos, mas nem aqui, nem na China. Tá mentindo para ela, tá mentindo para mim. E aí, por que ela não consegue há 28 anos? Que a mãe nunca deu sorte na carreira, sempre viveu às custas do pai, e ela é louca pela mãe, né? Dá pra ver pela lateralidade do corpo e tal. E aí você fala, é claro que ela vai tentar, mas quem que fica 28 anos tentando uma carreira? Alguém que não quer dar certo. Não é possível, na Espanha inteira não surgiu uma vaga para você de veterinário, então tu é muito ruim. Que horror. Estudar mesmo, que eu não acho que seja o caso, ou você realmente não quer essa vaga. E aí você vai fazer de tudo para sabotar. Para o quê? Por lealdade à família. Né? Então, assim, tem muitas outras coisas que envolvem além do sistema nervoso, por que você seguiu determinado caminho. Né? Então, assim, o trabalho é muito mais profundo do que eu chegar e fazer um teste comportamental e falar, você é executor, você é comunicador. É muito mais profundo do que isso. Né? E assim, para ficar saudável, tem que limpar. Desculpa te cortar. Nesse processo que você faz com as pessoas, elas devem ficar passadas com cenários que vêm na cabeça delas da infância e coisas que elas descobrem, né? Muito. É bem chocante, tipo assim. É bem chocante e mexe muito. Eu tô com alguns coaches que estão em crise, no sentido de que, cara, eu não sei mais o que eu quero fazer da minha vida. Porque eu descobri que eu vivi a minha vida inteira em função de agradar a minha mãe, em função de ser aprovado pelo meu pai. Ainda bem que descobriu, né, gente? Agora move on, né? Agora é voar, né? Eu falei, então, vamos terminar essa limpeza. Quando a gente terminar, a gente vai construir, então, um caminho que você escolher. Porque aí sim é seu, né? A gente sabe que não tem nada a ver com alguém que, por lealdade, por amor, você resolveu seguir o caminho. E aí faz toda a diferença na carreira, na maneira como você se sente, né? Da sua carreira, enfim. Tudo isso. Como você estuda. Talvez para ele se sentir muito bem no futuro, às vezes a gente tem que se sentir muito mal, tem que dar aquele tombo, né? Aquele choque de realidade, para depois você conseguir ver, realmente enxergar as coisas, né? Acho que é normal acontecer isso, né? Você dá aquele baque, a pessoa cai na real, obviamente, mas depois ela consegue ir para a luz, né? Tem uma corrente, né, que diz que a gente só muda em 3 situações: risco iminente de morte, um grande amor ou terapia, autoconhecimento, né? Tem que ter acontecido alguma coisa para essa pessoa despertar. E às vezes é uma depressão, é uma crise na carreira, é uma crise num casamento, num relacionamento. Não acontece do nada. O que é interessante vocês saberem é que, assim, isso é empilhamento, é o que eu chamo de empilhamento. Essa experiência ela só está se repetindo. Só que aí vem alguém e bota uma cerejinha no bolo, bum, e você
enlouquece, entra em depressão, quer largar tudo, quer se separar, enfim, não foi Mas porque aquele ele problema deixou a já toalha existia, né? molhada. Não foi a toalha molhada em cima da cama que você falou, 30 anos de toalha molhada, não quero mais. Não foi isso. Isso foi só a cerejinha do bolo. Você já está ali sofrendo vários impactos há muito tempo, né? E aí você chega um dia no escritório, junta tudo, joga tudo para cima e fala, não quero mais ser advogado, não quero mais fazer isso, não quero mais... Não foi do nada. Você não E é teve uma muito louco crise. como as pessoas na minha área, por exemplo, se auto-sabotam e fazem isso com uma coisa tão simples que é sentar e estudar, né? Quer dizer, Exatamente. imagina o que na vida de situações importantes e decisões que elas têm que tomar, que elas se desesperam, não conseguem, se a gente não consegue nem Exatamente. sentar, se concentrar para aprender uma língua, né? Então, imagina. Então, assim, eu posso falar de Você, carteirinha, né, Lara? Porque eu aprendi, né, inglês, eu cresci falando francês, então eu você falou. estudei inglês nos últimos níveis aqui, quando eu estava no último nível do WhatsApp, eu fui para a Austrália, porque eu não consegui emprego legal na minha área, eu trabalhava numa empresa de container Sim. alemão na Hamburg Süd, falei, não, com esse inglês eu não vou subir, eu não entendi o que os clientes falavam, e fui para a Austrália, morar na Austrália, e os caras falavam, how's going? Eu, o quê? A boca não mexeu, eu falava, gente, não nem peli o lábio, how's going? O que é isso? E aí, quando você criou o método, né, que eu fui ver teu método, tipo, a diversidade de sotaques que você conseguiu Sim. preencher, a maneira leve como é, tipo, por que essa pessoa não está É. conseguindo fazer um negócio tão leve, que é tão básico? Simples, porque tem alguma coisa muito mais profunda, tem muito mais profunda do que isso. Não começou porque o inglês da aula da turma da Lara de repente não é para mim. Esse não vai ser o primeiro curso de inglês que você está fazendo, e eu tenho certeza absoluta. Eu dou um dedo meu da mão se é o primeiro curso de inglês que estão fazendo. Não é. Não é. Já deve ser a tentativa Imagina. número 10 mil e não sei quanto. Eu dou 2 E dedos. tudo bem. E tudo bem, não tem não problema nenhum. Desde que você perceba que tem alguma coisa que não está funcionando legal, que é o seu emocional, né? Tem vários tipos de inteligência. Tem inteligência emocional, tem o QI mesmo, tem inteligência sistêmica. De repente, o seu Sim. sistema familiar não está legal. O sistema, a empresa onde você está não está legal. E aí você não se sente motivado para fazer outras coisas para mudar de emprego. Ah, vou trocar de emprego, vou para outro, vai ser ruim também. Ah, mas para ser E o comissário... pior é que a pessoa daí fica mudando umas coisas, às vezes nada a ver, né? Com aquilo que ela realmente devia mudar. E assim, mas às vezes é falta de conhecimento mesmo, Lara, no sentido de ignorância, no sentido de ignorar o conhecimento. O que eu faço com esse sentimento? Não sei, vou tentar outra carreira, então vou tentar ser comissária. Será que é isso? Putz, mas tem inglês. O inglês é um obstáculo? Por que é um obstáculo? Não, por quê? Você vai estudar também. Quantas vezes eu assisti você na sua casa quando eu queria, Lara, posso para ir? Vamos jantar? Não dá, amiga, tem prova essa semana inteira da Emirates. Eu chegava lá, era uma mesa inteira de jantar de livro. Então você vai passar para comissário e vai continuar estudando. Não tem como parar de estudar. Né? Exatamente, então, assim, aí é que tá, né? Você vive estudando, porque tem recurrent, tem que estudar de novo, tem que certificar de novo, Exato. Então, gente, tem gente que fala assim, não gosta de estudar. Então, você tem que escolher alguma coisa de acordo com o seu sistema nervoso, que não violente seu sistema nervoso, né? Cara, vai. E aí a Marisa vai te dizer qual que é. Qual que é essa sua característica aí, qual personalidade que você é, e te guiar para você ir para esse caminho, né? Exatamente. Assim, quem é comissário, isso, né? tem algo dentro que chama para ser comissário, né? Tem algo dentro que chama. Eu não tenho interesse em ser comissária. De jeito nenhum, absolutamente. Então, assim, eu amo viajar, mas ser comissária não é para mim, por exemplo. Mas isso é um chamado, de alguma forma. Né? O que te direciona para isso... Tá acabando? Falei pra caramba, né? Desculpa. Ai, adorei. Não, a gente vai tombar daqui a pouco. Vamos derrubar a gente. Mas assim, eu queria deixar esse recado, gente, para vocês. Se alguém tiver mais uma pergunta, faz rapidinho, que a gente vai tombar daqui a pouco. Mas assim, olha que legal esse conhecimento. Você não precisa ficar no sofrimento. Tem soluções, tem ferramentas hoje em dia. Olha o que a Marisa está te oferecendo em sessões que não é assim, não leva vida, entendeu? São coisas que são super acessíveis, né? Tem isso, porque também não é terapia que você vai ficar 10 anos comigo. Você vai fazer 5 sessões e beijo, vai pra vida. E vai pra vida, gato. Vai ser feliz, vai decidir o que você quer. Mas com um profissional te falando.
com o seu adulto, né? Não com a Com sua seu criança, adulto. porque todas essas coisas que eu tô vendo aí, eu vou chorar, não tem problema nenhum em chorar, mas é a criança que está liderando essa situação, não é adulto. O que que o adulto faria? Se pergunta, o que que o adulto faria aqui nessa É. situação? Porque a tendência é que a criança vai guiando a nossa vida. Quem é a criança? O inconsciente. E a gente vai ter Ó, tem postura de gente criança. Ah, perguntando. não quero mais, não quero mais, não vou mais fazer esse negócio. E faz bem Não, isso. tem que cuidar E aí? dessa criança interior. Tem gente Por perguntando favor. já quando vai ser a próxima live. Olha que legal. Vamos marcar, vocês Então, quer dizer sugerem que o assunto que a gente fala, né? falem Então, aí. antes que derrubem Fica a de olho gente. nos nossos canais, né, amiga? A Marisa faz Isso. live todo dia quase, Toda né, semana. amiga? Amanhã tem live com uma outra parceira maravilhosa minha em inglês. Exatamente isso aqui, só que vai ser sobre relacionamento. Só que em Ai, inglês. gente, que incrível! A gente vai poder ver tudo isso em inglês. Só que a gente vai falar de relacionamento. That's why your relationship doesn't work. É a live de amanhã, 4 da tarde também. Entendi. Então amanhã a gente vai estar lá às 4 da tarde, com 4 da certeza. tarde, você vem. Se a gente errar ali no inglês, você já corrige, Lari. Você já manda no Opa! comentário ali. Tamo ali, tamo ali. E, gente, hoje tem aulão às 7 horas da noite, tá? Quem ainda não participa dos aulões da quarentena, tá acabando. Entra no meu grupo do WhatsApp. Como que faz Isso pra entrar aí. no grupo do WhatsApp? Entra na bio do meu Instagram, que tem um link lá. É só clicar e entrar. Bem facinho. Uhum. Cara, eu não tenho palavras pra te agradecer. Sério mesmo, você é uma bênção na minha vida. Você sabe que eu sempre falo isso pra você, né? Que eu acho que você é uma linda por dentro e por fora. Você quer? Sua mãe é maravilhosa, amo Lenima, um beijo pra ela, maravilhosa. Acabei de Mando. descobrir que minha criança me libera na época de prova da facu. Com certeza. Principalmente nos momentos de estresse, a tendência é que a criança lidere mesmo a coisa. E aí você vai agir como criança, vai chorar, não vou mais fazer. Ou então vai ficar com raiva, ou então, enfim, vai agir como uma criança. E aí vai depender do seu sistema nervoso. É exatamente isso. Então, gente, ó, para quem quiser saber mais, antes que derrubem a gente, no link da minha bio, tem lá, para você cair direto no WhatsApp, tá assim, quando você abrir o Linktree, tá lá, eu quero que meu corpo explique. É só clicar ali e você cai direto no WhatsApp para quem estiver interessado em entender como é que é essa análise, como é que faz, enfim. E quem tá no grupo, a gente segue no grupo. Bio. Eu fiz um preço bem legal só para pandemia. Eu fiz um preço bem legal da análise só para pandemia. Então, e ainda parcela, né, em 10 vezes, sei lá quantas vezes o pai de seguro, 18 vezes, sei lá. Quantas vezes o pai de seguro parcela. A gente pensa, ajudar. A gente não é, como profissional, a gente pensa também nesse momento, né, amiga? Uhum. E para quem está na aula, agora eu já posso entrar com o pé, né, voadora no peito da galera lá, porque agora eu já expliquei esse sistema nervoso. Então, a gente vai salvar essa live. Quem falou, eu tô trabalhando, não posso. É 1 hora mais tarde, se tem interesse, vai poder assistir. E aí a gente repete depois a live, eu boto lá o link para eles, que vai estar no canal do YouTube. Sim. E aí as pessoas podem entender. Aí eu vou poder falar mais claramente agora lá dentro do grupo sobre inteligência emocional. Por favor, exatamente. De acordo com o sistema nervoso de cada um. Agora é move on. Não tem mais, a gente já deu a solução, gente. Se não tinha uma ferramenta que você não conhecia, que você não sabia, agora tem. Agora não tem mais desculpa. Vai, se cura, se descobre, se trata e vai estudar inglês. Pronto. Com certeza absoluta. Vai para sua seleção, vai trabalhar, vai viver sua vida, vai ser feliz, ter uma carreira de sucesso. Arrasou. Não tem Obrigada, desculpa. amiga. Você vai salvar a live aí pra gente, né? Vamos salvar, com certeza. Beijo, gratidão. Beijo. Bom trabalho pra você, tá? Até a próxima. Você também, querida. Beijo. Boa aula.